viajar? Para onde? Vamos continuar o nosso roteiro por Fátima, Portugal, nesse mês que é dedicado a Nossa Senhora, inclusive no dia 13, onde celebramos o seu dia. Muitos assuntos interessantes nos reservam nesse local de grande peregrinação religiosa hoje em todo o mundo. Quem já acompanhou o programa anterior, que mostramos o início da história com as crianças no pequeno vilarejo de Ajustrel, e hoje chegamos propriamente no complexo religioso de Fátima, primeiro na Capelinha das Aparições, que, como dizem a história, lá é que era a cova da Iria, onde as crianças iam pastorear e onde Nossa Senhora apareceu, como diz aquela linda música. A 13 de maio, na cova da Iria, do céu aparece a Virgem Maria. Ali, hoje foi edificado primeiro uma capelinha muito pequena, depois estenderam um pouco mais, porque acontecem muitas celebrações ao longo do dia, e depois à noite a celebração do Terço Internacional para a procissão das velas. Então, um lugar com bancos rústicos, mas muito agradável de estar e saber que é ali que começou toda a história nessa visita da Mãe do Céu. Sabemos que ela apareceu no dia 13 de maio de 1917, a 3 crianças, a Lúcia com 10 anos e era prima de Francisco e Jacinta, Francisco com 9 anos e Jacinta com 7 anos. Ela veio pedir a eles também que rezassem muito, rezassem pela paz mundial, porque estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial em todo o mundo, então rezasse pedindo pela paz. Que rezassem também pela conversão dos pecadores e expressou a tristeza dela de ver muitas vezes o seu imaculado coração entristecido com tantos pecados da humanidade. Voltou a aparecer em junho, em julho, sempre com essas mensagens, mas é claro, as crianças foram espalhando a notícia, as pessoas iam até lá, mas ninguém conseguia ver. Somente a Lúcia que via, ouvia o que Nossa Senhora falava e podia conversar com ela. Já Francisco e Jacinta também tinham a visão, mas não eram interlocutores com ela. Depois, no mês de agosto, como eu já comentei no programa anterior, as crianças foram presas para interrogatórios e não estavam na cova da Iria no dia 13. Somente quando saíram da sua reclusão é que receberam a visita dela no dia 19 de agosto, mas aí não foi na cova da Iria e sim em Valinhos, muito próximo da Loca do Cabeço, onde aconteciam as aparições do anjo. Depois, em setembro, ela voltou a aparecer e as crianças já estavam preocupadas, uma vez que sofriam castigos, muitas reprimendas, por acharem que eles estavam fantasiando toda essa situação. E ela prometeu que teria um grande milagre para que todos acreditassem. Assim, no dia 13 de outubro, o dia da sua última aparição às crianças, nessa série de 6 meses, tinha uma multidão lá no lugar, todos curiosos para ver se conseguiriam ver alguma coisa. As aparições eram sempre ao meio-dia. Nesse dia, 13 de outubro de 1917, chovia muito e as pessoas lá ansiosas. Quando Nossa Senhora chegou, conversou mais uma vez com Lúcia e disse que então mandaria esse sinal. Repentinamente a chuva parou. Contam que o sol abriu com uma força, muita intensidade e começou a se movimentar como se ele estivesse se aproximando da terra. Alguns assustados, em pânico, outros maravilhados com aquilo, e foi sem dúvida sim um sinal divino, comprovado por toda a multidão, inclusive membros do clero presente também. A partir dali se deu crédito por ser um sinal divino, a aparição de Nossa Senhora de Fátima, e logo já começaram as construções. A primeira delas foi essa, Capelinha da Aparição. Estivemos ali algumas vezes nessa estadia, lembrando que eu já tive o privilégio de estar em Fátima também em outras ocasiões, e sempre vendo aquela movimentação bonita, inclusive de pessoas que desde a entrada da praça tem uma passarela que liga a Capelinha da Aparição, costumam fazer isso ajoelhados.
fazendo suas promessas, agradecendo pelas graças recebidas. Fizemos vários registros disso também para mostrar para vocês. Lembrando que ainda perto dessa capelinha das aparições, tem uma árvore ali, não é original, mas é da mesma família, é uma azinheira, porque conta que a história de Nossa Senhora de Fátima, ela apareceu às crianças em cima de uma azinheira. Diz que depois das aparições e tendo comprovado os milagres, as pessoas levaram todos os pedaços dessa árvore. Mas tem uma árvore grande lá, inclusive com as placas falando dela. E ali, próximo da capelinha, tem também o tocheiro, onde as pessoas podem acender suas velas. Das intenções, cada qual leva as suas mais diversificadas intenções em agradecimento a Nossa Senhora. E eu também, é claro, estando lá, adquiri as minhas velas para poder queimá-las ali também nesse momento. Tudo registros feitos que são formas de devoção a Nossa Senhora, que todos os peregrinos que lá vão querem sem dúvida aproveitar cada um desses momentos. Ocasiões em que eu estava na Capelinha das Aparições, estava sendo celebrada uma missa em italiano, mostrando que ali é um lugar onde pessoas do mundo inteiro vão em peregrinações e assim os padres podem celebrar a missa para o grupo no idioma do seu país. Fiz também alguns videozinhos para a gente ver. Segno gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo, per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli, nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo. Santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto del... Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono genere che mi fai la promessa, ma di soltanto la tua stessa. Vivo in mezzo a noi, nell'ultima sua cena. Ali na praça também, a gente vê algumas marcas dos pastores, imagens de hoje já canonizados, Santa Jacinta e São Francisco. Vemos também imagens do presépio. É uma grande esplanada que todo mês, do dia 12 e dia 13, acontecem as grandes festas e aquilo fica muito cheio de gente, numa demonstração de muita devoção à Nossa Senhora. E numa entrada lateral que tem ali, tem um monumento onde tem um pedaço do Muro de Berlim. Quem conhece um pouco da história mundial sabe que ali na década de 1990,
anteriormente a Alemanha dividida em duas nações, inclusive com uma inimizade quase que mortal, e dentre as orações das crianças pedindo a paz mundial, inclusive com bastante incentivo do então Papa João Paulo II, hoje o nosso grande santo na igreja, também com todas essas interferências, sabemos que felizmente aconteceu a queda desse muro de Berlim. Pedacinhos dele estão guardados em muitos lugares, muitas pessoas levaram como souvenir, mas ali em Fátima tem um pedaço um pouco maior, inclusive com uma frase bonita, marcando bem esse momento. E eu, numa outra ocasião que estive lá, inclusive com o cinegrafista, fazendo mesmo as matérias, gravei alguma reportagem especial que a gente vai ver agora. Aqui nesse monumento que vocês veem, ali todo envidraçado, um pedaço de parede lá, na verdade é um pedaço do Muro de Berlim, que eles trouxeram para cá. Dentre as aparições de Nossa Senhora de Fátima, um dos pedidos dela era a oração para que acabasse o comunismo, acabasse as divisões de religiões e todas as divisões no mundo. E com a queda do Muro de Berlim, foi qualificado um pouco que foi pela devoção de Nossa Senhora de Fátima também. Então o Papa João Paulo II, quando veio aqui, inclusive deixou uma mensagem à nossa Mãe Celeste por ter conseguido essa graça. E isso a gente vai poder apreciar ali na placa, onde está escrito Muro de Berlim, ele que foi levantado no ano de 1961 e derrubado em 1989. E a frase do Papa João Paulo II é: obrigado, Celeste Pastora, por teres guiado com carinho maternal os povos para a liberdade. Isso o Papa deixou aqui em 12 de maio de 1991. E adentrando nessa praça, lembramos que temos a Capelinha da Aparição, que já mostrei, de um lado a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, do outro a Basílica da Santíssima Trindade e nesse percurso várias outras construções, que ali são as Casas do Retiro de Nossa Senhora do Carmo e de Nossa Senhora das Dores, o Centro Pastoral Paulo VI e também alguns espaços culturais e diversas outras edificações para os setores administrativos, acolhimento de peregrinos, atendimento médico, comércio, é claro, as lembrancinhas de Fátima também, e lugares de encontros, congressos e ainda outras atividades. Registramos todas essas construções, mas agora eu convido vocês, vamos juntos para a Basílica da Santíssima Trindade. Uma construção recente, inclusive ela foi feita no lugar onde antes tinha uma grande cruz. Essa cruz foi removida e foi levada para Lisboa, lá no Santuário Cristo Rei, onde a gente já gravou um programa mostrando para vocês uma imensa cruz de ferro que ficava em Fátima e foi levada lá para Lisboa como gratidão de todo o povo na ocasião por ter livrado Portugal de alguns perigos também, e essa cruz foi lá sob a intercessão de Nossa Senhora. E no lugar dela, edificada essa lindíssima basílica, que eu vou até passar os tamanhos para vocês. Ela tem 40 metros quadrados de área construída e capacidade para 9.000 pessoas sentadas. Ela foi inaugurada em 12 de outubro de 2007, por ocasião dos 90 anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima. De um lado da basílica, nós temos uma imagem imensa em bronze do Papa João Paulo II, São João Paulo II. E do outro lado, do Papa Paulo VI. Fizemos alguns registros ali também para a gente apreciar juntos.
Na outra ocasião que estive lá, fiz matérias também no interior da Basílica, falando um pouco daquela pintura linda que nós temos lá no presbitério, mais um pouco das características da igreja, que vale a pena apreciar. E agora, então, dentro do santuário, chegamos mais perto do altar, apreciando essa obra de arte belíssima, gente. Infelizmente, eu vou ficar devendo para vocês as informações do que é feito isso, mas impressiona muito. E é claro, lá no centro, Cristo crucificado, mas no painel nós temos o Cordeiro, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e vemos ali a multidão que vem acompanhando de encontro ao Cordeiro, e de outro lado uma outra multidão guiados por Nossa Senhora, e ali no caso com duas crianças, certamente que representando os pastorzinhos Jacinto e Francisco, até porque trazem também um carneirinho nos braços. Então imagine em ocasiões de grandes celebrações, isso aqui repleto, deve ser assim magnífico. Com esse santuário vazio, os peregrinos chegando, a gente já se emociona, é difícil conter a emoção e saber que é a maneira de como a mãe quer que os filhos ouçam tudo, que os filhos dela ouçam tudo que o Filho especial tem a dizer, que é Jesus Cristo. Então, estar em Fátima, certamente que mais um momento imperdível, rico, emoções intensas, mas nós vamos continuando em busca ainda de muito mais. E do outro lado da praça, então, a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, que é a basílica mais antiga, a segunda construção depois da Capelinha das Aparições, sabendo que o início dela é datada de 1928, 11 anos após as aparições de Fátima, com o grande fluxo de peregrinos que vinham ao local, começaram a construção. Ela não é muito grande, por isso houve a necessidade de fazer uma maior, mas ela guarda histórias muito bonitas também. Ela teve a sua sagração ocorrida no dia 7 de outubro de 1953. E em 1954, ela recebeu o título de basílica que lhe foi concedido pelo Papa Pio XII. Ela tem na lateral duas colunatas, quase que duas asas que se abrem delas, e lá dentro temos os quadros da Via Sacra também, para quem quer fazer as orações ali e não através do caminho húngaro. Estive lá também, fiz alguns registros para a gente ver a matéria agora. A Basílica tem no seu topo uma coroa essa que pesa 8 toneladas, 8.000 quilos, em bronze. Depois, na fachada principal da Basílica, temos a imagem do Imaculado Coração de Maria, uma representação da aparição do Imaculado Coração de Maria a Lúcia em Pontevedra, e depois temos os dois braços. Se vocês olharem para os dois braços, vocês vão reparar que tem estátuas de santos de alturas diferentes. Os 4 santos maiores são santos portugueses, no qual vocês têm, por exemplo, Santo António e tem, por exemplo, São João de Deus. Os santos mais pequeninos que vocês veem no final dos braços são santos que representam as primeiras ordens religiosas que vieram para Fátima e aqui se fixaram. Fátima, hoje em dia, tem a segunda maior concentração de ordens religiosas da Europa após Roma. E com mais algumas imagens dessa praça e desse complexo religioso, a gente vai encerrar esse programa de hoje, aguçando um pouquinho mais a curiosidade. O que será que nos reserva o interior da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima? Isso será tema do nosso próximo programa. Continuem conosco, acessem o nosso canal youtube.com/Diocese de Apucarana. Inscreva-se, comente nossos vídeos, faça sua interação conosco e vamos juntos conhecendo sempre mais dos diversos conteúdos postados aqui com o nosso quadro de apresentadores e também o Vamos Viajar, sempre mostrando algo diferente com matérias exclusivas para todos vocês. Fiquem com Deus, sob a proteção de Nossa Senhora e até a próxima semana.